A ordem de uma reação indica como a velocidade depende das concentrações dos reagentes. Considerando a reação elementar AA mais BB, produzindo produtos, a velocidade é expressa por V igual a K, vezes a concentração de A, elevada ao expoente A, vezes a concentração de B, elevada ao expoente B. A ordem da reação em relação ao reagente A é igual ao expoente A. A ordem da reação em relação ao reagente B é igual ao expoente B. Essas são as ordens parciais da reação. A ordem total é a soma das ordens parciais. A reação de síntese da amônia, NH3, apresenta a seguinte lei: V igual a K vezes a concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevada ao expoente 3. Podemos dizer que a lei de velocidade tem ordem 1 para o N2 e ordem 3 para o H2. A ordem global é 4. As reações com ordem 1 implicam no fato de, dobrando a concentração do reagente, a velocidade duplica. As reações com ordem 2 implicam no fato de, dobrando a concentração do reagente, a velocidade quadruplica. Como seria a reação de ordem 0? Professor, como a ordem da reação corresponde ao expoente, deduzo que a lei da ação das massas seria V igual a K vezes a concentração do reagente, elevada ao expoente 0. A matemática nos diz que todo número elevado a 0 é 1. Então, por mais que a concentração se altere, o resultado será sempre 1, ou seja, constante. Isto é, V é igual a K. A velocidade independe da concentração do reagente, certo? Certíssimo, Armando Golpe. Brilhante a sua dedução. Parabéns, Armandinho. Você é o cara. Professor, não consigo imaginar uma reação de ordem 0. Poderia exemplificar? Claro, evaporou. Dada a reação de decomposição do carbonato de cálcio, sólido, produzindo gás carbônico e óxido de cálcio. A lei da ação das massas é V igual a K, vezes a concentração de carbonato de cálcio, elevada ao expoente 1. Correto? Mas não tem sentido falar em concentração de um reagente sólido. Então, concentração do CaCO3, sólido, é sempre constante. A velocidade dessa reação é igual à constante K, ou seja, ordem 0. Você já deve ter observado que uma poça d'água evapora mais rapidamente se ela for espalhada. Certo, William? Eu pratico esporte em uma quadra que não é coberta. Após uma chuva, eu apareço no local antes do horário para passar o rodo, no bom sentido. Assim, a quantidade de água nas poças se espalha e a secagem é mais rápida. Minha mãe também usa o mesmo princípio, quando estende a roupa no varal. A roupa estendida seca mais rápido do que se estivesse amontoada. Isso mesmo, William. Sempre participativo e colaborativo com os amigos do esporte. Esteriliza. Percebeu na imagem que, além da roupa estar estendida, faz sol e vento? Esses dois fatores também aceleram a secagem das roupas. Já observei meu tio cocinando as batatas em pequenos cubos. Perguntei por que ele teme esse trabalho. Ele respondeu que o cozimento é mais eficiente do que a batata inteira. Muy bien, Dolores Fuertes de Cabeza. Também gosto de me aventurar na cozinha. Quanto ao cozimento das batatas, lembre-se do ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Cozinhar as batatas inteiras e com casca demora mais, porém retém mais os nutrientes e não absorve tanta água. O que a evaporação da água e o cozimento de batatas tem a ver com a velocidade das reações? Teria a ver com Machado de Assis? Ao vencedor, as batatas. Bem lembrado, Adolfo Fura. Se não me engano, essa frase está no livro Quincas Borba. Seria um bom tema para reflexão, não acha? Respondendo à sua indagação, as reações químicas dependem do contato entre os reagentes, assim como a evaporação e o cozimento. Quanto maior o contato entre os reagentes, maior será a velocidade. Os principais fatores que influenciam a velocidade das reações químicas
são temperatura, concentração, superfície de contato e presença de catalisador. Sugiro que assista, recomenda que pare o vídeo e assista Velocidade de reação com comprimidos efervescentes, cujo link encontra-se na descrição. Pronto? Quem poderia sugerir a equação da reação usada no vídeo? Professor, encontrei a equação iônica do bicarbonato de sódio com ácido cítrico. Essa reação produz o ácido carbônico, que é instável, e se decompõe em água e gás carbônico. Helza Kigata, encontrei a equação completa envolvendo o bicarbonato de sódio, NaCO3, com o ácido cítrico, C6H8O7. Os produtos da reação são citrato de sódio, água e gás carbônico. Helza Kigata e Olavo Pratos, as duas equações estão corretas. O importante aqui é perceber que a reação produz gás carbônico. Por que a tampa do frasco é arremessada? Como a reação libera gás, isto provoca um aumento de pressão no interior do frasco, o que faz a tampa ser arremessada. Algo parecido com o que acontece com uma panela de pressão. Muito bem, Armando Golpe. Vamos agora analisar fator por fator. Quem pode começar? Temperatura. Em 1884, Jacobus Henricus van 't Hoff observou empiricamente que um aumento de 10 graus Celsius duplicava a velocidade de uma reação. Por exemplo, uma reação a 20 graus Celsius levava 10 minutos para ocorrer. A 30 graus Celsius ela ocorria em 5 minutos. A velocidade duplicou. Isto deve-se ao aumento da energia cinética das moléculas, que faz as partículas colidirem com mais frequência e com maior força, facilitando a quebra das ligações e formação de novas. Neste gráfico, é possível observar o aumento do número de moléculas com maior energia cinética. No gráfico 2, podemos notar que a energia de ativação diminuiu, com o aumento da temperatura. Beleza? Obrigada pela explicação, Otávio Adão. Se me permite, professor Alceu, gostaria de discorrer sobre o efeito da concentração. Claro que sim, Olívia Maria Graciosa. Por acaso você é parente da doutora Minerva Calma? Não. Professor Alceu dispor, Graciosa é o apelido carinhoso que o WTF deu para a doutora Minerva. Eu sofri bullying na escola por conta de meu nome. As iniciais OMG sugerem a expressão ai meu Deus. Oh my God, I can't believe it! Brincadeirinha, Olivia! É só uma canção da Adele. Eu pretendia falar sobre a concentração. Então sugiro, não confunda com o nosso patrono Sugiro, um dueto. Bora lá! OMG e WTF. Antes de discorrerem sobre concentração, achei pertinente inserir a imagem de uma panela de pressão, onde o cozimento dos alimentos é mais rápido, e a imagem de um freezer, onde a velocidade de decomposição dos alimentos é menor. Remígio Fraldas. Legal essas imagens. Tenho um tio com o mesmo nome que você. Sabe como a gente chamava ele? Melhor não saber, então vamos parar com essas gracinhas com as iniciais de nossos nomes. Pode ser? Obrigada. Concentração. Aumentar a concentração dos reagentes significa colocar mais partículas no mesmo espaço. Suponha que você tenha 1 litro de solução, contendo 1 mol de reagente. Se colocarmos mais 1 mol desse reagente no mesmo volume, teremos mais partículas colidindo. Quanto maior o número de colisões efetivas, maior será a velocidade da reação. Simples assim. Sugiro que assista, recomenda o vídeo, legendado, The Effect of Concentration on Reaction Rate, cujo link encontra-se na descrição. A imagem ilustra como o aumento na concentração favorece as colisões efetivas. Complementando a brilhante explanação dos colegas, Olivia e William, gostaria de incluir o efeito da pressão. O efeito da pressão é similar ao da concentração, isto é, aumentando a pressão de um sistema gasoso. As partículas têm menos espaço para se locomover, aumentando a probabilidade de colisões efetivas. Simples assim. Bem observado, Maria do Socorro Imediato. A ilustração mostra que, aumentando-se a pressão no sistema gasoso, diminui o volume. Consequentemente, as partículas sofrem mais colisões. Superfície de contato. Como vimos no vídeo sugerido, a reação foi mais rápida no frasco onde a pastilha estava pulverizada. Algo semelhante ao fato de estender a roupa no varal, em vez de deixar amontoada. Quanto mais triturado ou dividido estiver o reagente sólido,
maior será a superfície de contato, facilitando as colisões efetivas. Fácil. Na imagem esquerda, 7 partículas amarelas colidem com algumas partículas azuis. Na imagem direita, as mesmas partículas amarelas colidem com mais facilidade com as partículas azuis que foram pulverizadas. Catalisador. Catalisadores são substâncias que aceleram a reação sem participar da etapa global. O catalisador participa de uma etapa do processo e é regenerado em outra. Atua diminuindo a energia de ativação. Exemplo, etapa 1. 2SO2, G, mais 2NO2, G, produzindo 2SO3, G, mais 2NO, G. Etapa 2. 2NO, G, mais O2, G, produzindo 2NO2, G. Reação global. 2SO2, G, mais O2, G, produzindo SO3, G. Emma Gricela, explica melhor esse exemplo, pode ser? William, se me permite, gostaria de dar uma palhinha. NO2 na etapa 1 atua como reagente e é regenerado na etapa 2. NO na etapa 1 é um dos produtos e é consumido na etapa 2. Ou seja, se somarmos as duas etapas, membro a membro, o NO2 e o NO são cancelados, sobrando as substâncias da reação global. NO2 é o catalisador da reação. Catálise. A catálise pode ser homogênea ou heterogênea. Na catálise homogênea, o catalisador e os reagentes estão na mesma fase, como no exemplo anterior. Na catálise heterogênea, o catalisador está num estado físico diferente. O catalisador prende um dos reagentes, enfraquecendo suas ligações, facilitando o acesso do outro reagente. Neste exemplo, a reação é a mesma, mas a catálise é diferente. A molécula de oxigênio gruda na placa do catalisador, V2O5. A ligação dupla enfraquece e cada átomo de oxigênio irá se ligar ao enxofre do SO2, produzindo a molécula de SO3. Note que, no final, o catalisador está recuperado. Autocatálise. A autocatálise é um processo onde um dos produtos gerados na reação atua como catalisador. A reação começa lenta, mas à medida que o produto se forma, ele retroalimenta a reação, acelerando-a. Exemplo: reação entre ácido oxálico, H2C2O4, e permanganato de potássio, KMNO4, na presença de ácido sulfúrico, H2SO4. KMNO4 mais H2C2O4 mais H2SO4, produzindo K2SO4 mais MnSO4 mais CO2 mais H2O. Que tal recordar o balanceamento por redox desta equação? O íon Mn2+, do MnSO4 atua como autocatalisador da reação. Esta curva, chamada sigmoide, mostra como a velocidade da reação começa lentamente, devido à ausência de um catalisador. À medida que os produtos são formados, um dos componentes atua como catalisador e a velocidade aumenta consideravelmente até consumir o reagente. Inibidor: qualquer substância ou agente capaz de impedir, reduzir ou cessar uma atividade ou reação específica. Em química, os inibidores aumentam a energia de ativação de uma reação, diminuindo sua velocidade. Funcionam de forma contrária aos catalisadores. Quando o inibidor se liga à superfície de um catalisador, bloqueando sua ação, ele é chamado de veneno de catalisador. Exemplo: 2H2O2, produzindo 2H2O mais O2. Esta reação é inibida na presença de ácido. Etapa lenta. A etapa lenta, ou etapa determinante da velocidade, é o passo mais vagaroso em um mecanismo de reação com múltiplas etapas, que define a velocidade global da reação. Exemplo: a reação A mais B produzindo C mais D apresenta mecanismo em duas etapas. A produzindo E mais D, etapa lenta. E mais B produzindo C, etapa rápida. A etapa lenta comanda a velocidade da reação. Assim, a lei da ação das massas fica: velocidade igual a constante vezes a concentração de A.
Aqui são apresentadas as energias de ativação de duas etapas de uma reação. A energia de ativação da etapa 1 é maior que a da etapa 2. Logo, é mais difícil atingir a energia da etapa 1, ou seja, ela é mais lenta que a etapa 2. Acesse o link que se encontra na descrição e assista Reação Relógio. Pare o vídeo no instante 1 minuto e 34 segundos e copie as equações das 3 etapas. Some as equações membro a membro e obtenha a equação global. Acesse o link que se encontra na descrição e assista Reação Camaleão. As diferentes cores da solução estão associadas aos números de oxidação do manganês. Calcule os NOx do manganês: QMnO4, K2MnO4, MnO2. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Ao vencedor, as batatas. Ao vencido, ódio ou compaixão. Quincas Borba, capítulo 6. Onde estão as batatas no seu dia a dia? Quem são os vencedores e os vencidos? Sugiro que leia, recomenda. Quincas Borba. Autor: Machado de Assis. Editora: Princípios. Data da publicação: 21 de outubro de 2019. Edição: Teira. Adolfo Fura tocou em um tema complexo, que foi complementado na reflexão e na indicação do livro Quincas Borba. Gostaria de explorar mais o tema, convidando os alunos a relacionar ao vencedor as batatas com o cotidiano: misoginia, LGBTfobia, gordofobia, gerontofobia, feminicídio, racismo, intolerância religiosa, intolerância clubística. Bora lá, pessoal. Reflitam sobre o tema, pois continuaremos no próximo módulo. Os Comedores de Batatas, quadro de Vincent van Gogh, de 1885, retrata uma família de camponeses comendo batatas. Aos camponeses, as batatas. That's all, folks.